Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no estudo que nós faremos, nós veremos aquele momento em que nós já estamos num conflito. Então, Arthur, estou com um problema em casa, estou em conflito com a minha esposa, estou em conflito com a minha sogra, estou em conflito com o meu filho. E agora? O que eu faço? Então, nós veremos algumas questões importantes para resolvermos esse conflito, para sermos pacificadores dentro do nosso lar. Vamos para a nossa aula de hoje. Resolvendo conflitos conjugais ou resolvendo conflitos familiares, tá? Resolvendo conflitos na família. Aqui eu estou colocando conjugal, é uma forma bem particular, mas isso não significa que o que vai ser dito aqui não sirva para questões mais amplas, como problema com filho, problema com sogros, problema com até mesmo com vizinhos. Você vai conseguir resolver esses conflitos se seguir esses passos. Isso não significa que a outra pessoa vai entrar, vai aceitar, né, a resolução do conflito. Mas se você na sua casa, você e seu marido, seus filhos e sua sogra, estiverem dispostas a obedecer ao Senhor, as pessoas que estiverem envolvidas no conflito, estiverem dispostas a resolver o problema diante do Senhor, acredito com certeza que vocês conseguirão resolver esses conflitos. Porque a vida de Cristo em nós faz com que nós ministremos graça em meio aos conflitos. Então, nós vamos ver a graça agindo, e essa graça, assim como nós recebemos a graça de Deus, nós devemos transmitir graça aos outros. Então, vamos para a aula. Objetivos: compreender a diferença entre os dois caminhos para a resolução de conflitos. O primeiro caminho é o caminho da manipulação, e o segundo caminho é o caminho do ministério da graça. Nós vamos ver mais aprofundadamente essas duas questões. Nós vamos identificar os sinais de manipulação que costumamos usar para ganhar ou evitar conflitos. Veja, eu não estou dizendo que nós vamos ver se existe algum sinal de manipulação em nós. Eu estou dizendo que nós vamos identificar os sinais de manipulação que costumamos usar para ganhar ou evitar conflitos. Então, isso está em nós, às vezes nós não percebemos. Nós sempre estaremos, de alguma maneira, se não estivermos atentos à forma como nós vamos reagir ao conflito. Veja, eu não falei agir, eu falei reagir, né? Porque o agir é premeditado, o reagir muitas vezes não é. Então, se eu não estiver bem fundamentado na palavra, bem familiarizado com a forma como Cristo nos tratou, nós vamos cair no problema da manipulação. Então, como não tem como nós prevermos todas as situações, em algum momento nós vamos nos ver manipulando a situação. Então, devemos identificar quais são os sinais de manipulação que nós costumamos usar para ganhar ou evitar os conflitos. E então, nós vamos nos apropriar-nos do quê? Do exemplo de vida de Jesus em meio aos conflitos, abrindo mão dos direitos, sondando o próprio coração e sendo compassivo para com a outra pessoa. Vamos à aula, então. Guarde isso durante todo o nosso estudo de hoje, todo. Não se esqueça disso. A atitude de Jesus deve reinar em nós em meio aos conflitos. A atitude de Jesus deve reinar em nós em meio aos conflitos. Por que eu estou falando isso? Porque se você quer resolver conflito, você tem que ter uma atitude igual à de Cristo. A não ser que você queira ser vitorioso no conflito. Veja, ser vitorioso é diferente de resolver o conflito. Certo? Ser vitorioso no conflito é diferente de resolver o conflito. Porque se existe um conflito, existe um problema. Resolver o conflito significa resolver aquele problema que existe entre as pessoas. Agora, ganhar o conflito é outra coisa. Eu posso estar errado e ainda assim ser vitorioso no conflito. Então, a proposta desse estudo é resolver o conflito. Para que eu resolva o conflito, não só a atitude do outro, como a minha atitude tem que ser analisada diante do problema para saber qual que é a melhor maneira para que possamos resolver as coisas. Então, a melhor forma de se fazer isso é olharmos para
Cristo e não olharmos para nós mesmos. E ao olharmos para Cristo, então nós podemos resolver os conflitos. Por isso, a atitude de Jesus deve reinar em nós em meio aos conflitos. Bom, vimos no estudo anterior, o conflito é inevitável entre os seres humanos, por quê? Porque nós somos pecadores. Exatamente. O conflito é inevitável entre os seres humanos porque nós somos pecadores. Então, o problema do conflito é o pecado. Então, por isso, não é o fato de eu estar certo ou estar errado, mas é do pecado ter sido resolvido. Tá ok? A raiz de muitos conflitos encontram-se no egoísmo e reina no coração do homem. Isso não significa que é só o homem que está errado. Nós estamos usando o homem aqui como sendo a humanidade. Mas raiz de muitos conflitos encontram-se no egoísmo. Por isso que não é o problema em si, o problema do conflito se encontra no egoísmo. Por isso não é sempre uma questão de ser vitorioso, é uma questão de resolver o problema. Alguns conflitos em forma de confrontação do pecado são necessários se quisermos obedecer à palavra de Deus. Então tem gente que diz que o casamento dele é bom porque não tem nenhum tipo de conflito, porque não tem briga no casamento, porque a gente vive em paz. E, na verdade, o que essa pessoa está me falando quando ela diz isso, que ela está declarando ali, é que ela esconde o problema. Pois, a não ser que não sejam dois pecadores vivendo juntos. Entende? Porque onde estiver dois pecadores vivendo juntos, teremos conflitos. Certo? A raiz de todos os conflitos se encontra no nosso coração. Né? Então, se não tem conflito, ou a pessoa não é pecadora, ou a pessoa não tem coração. Certo? E aí não tem conflito. Ou então, um terceiro caso que é muito mais grave. Às vezes não há conflito dentro de um casamento, dentro de um lar, porque eles estão aceitando os pecados uns dos outros, são coniventes com os pecados uns dos outros. Então, alguns conflitos em forma de confrontação do pecado são necessários se quisermos obedecer à palavra de Deus. Então, veja, tem conflitos que são necessários. Resolver um conflito não significa não ter conflito algum. Enquanto formos pecadores, enquanto a raiz de todo mal estiver no nosso coração, haverá algum tipo de conflito que estaremos ocupando. Mas perceba que quando nós estamos falando de conflito como forma de confrontação do pecado, o egoísmo já não é o centro da resolução do pecado. Não é a minha vontade, mas satisfazer a vontade de Deus. Por isso, não podemos nos esquecer de Cristo em momento algum desse estudo. Cristo é o centro de tudo aquilo que nós estaremos falando ou fazendo. Tá ok? Então vamos. Quarto ponto. Não podemos permitir que o temor dos homens e o medo do confronto nos paralisem. Então, porque tem aqueles muitos casos, isso acontece muito com mulheres, homens também, tá? Mas homens talvez não declarem tanto quanto as mulheres declaram isso. Mas muitas mulheres, elas acabam fazendo o quê? Elas se calam para não criar problema. Então, elas vão sofrendo quietas para não ter conflitos dentro de casa. Mas não podemos permitir que o temor dos homens e o medo do confronto nos paralisem. Nós devemos agir, nós devemos falar, nós devemos buscar resolver o problema. Às vezes pode não ser na hora, mas devemos buscar essa resolução. O que fazer quando nos vemos diante de um conflito familiar, então? Bom, existem dois caminhos opostos para a resolução dos conflitos. O primeiro caminho é o caminho da manipulação, que ele é baseado no egoísmo humano. E o segundo caminho é o caminho do ministério, que é baseado na graça que vem do trono de Deus, a graça que vem do próprio Pai. O caminho da manipulação. Vamos conhecer um pouco como acontece este caminho. Pessoas que respondem a conflitos naturais da vida, colocando a própria vida acima de relacionamentos, revelam um coração egoísta. Então, quando você entra num conflito porque aquilo te magoa, porque aquilo te entristece, porque você não gosta que faça aquilo, você está colocando você como centro do conflito ali, certo? É um problema que você não gosta. Mas lembre-se, nós estamos tratando aqui do conflito que é pecado. Você talvez possa estar errado,
por causa do problema que está acontecendo. Eu estou falando de uma maneira muito generalizada, cada caso deve ser abordado de cada caso, observando os casos. Se você tem dificuldade, se há algum tipo de problema, podem me procurar. Nós estamos à disposição para poder resolver aquilo que for necessário. Contudo, é importante observar que pessoas que respondem a conflitos naturais da vida, colocando a própria vida acima de relacionamentos, revelam um coração egoísta. Ou seja, a pessoa está optando por ela em oposição ao relacionamento, quando há inimizade entre duas pessoas. Quando vivemos assim, o nosso alvo torna-se controlar a situação. Então, o outro está fazendo alguma coisa que eu não gosto. O que eu tenho que fazer para impedir que aquilo aconteça? Você já está se determinando, você já está se sujeitando a resolver o problema, controlando a situação. Então, 4 P's que indicam se você está querendo manipular a situação ou não. Prestem bem atenção. Primeiro é poder. O segundo, paz. O terceiro, proteção. E o quarto, autopiedade. Exatamente, você escutou certo quando eu falei paz. Se você está querendo paz, muito provavelmente você está sendo uma pessoa egoísta, certo? Vamos lá. Pode isso, Arthur? Pode. Posso querer uma coisa boa e se tornar essa coisa ser má? Paz não é bom? É bom. Mas a partir do momento que você entra em brigas, você entra em conflitos, que você humilha outras pessoas para querer paz, você está errado. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Poder. Quando que acontece? Poder todo mundo concorda. É muito mais fácil de aceitar que quando uma pessoa quer poder, ela possa estar errada. Mas vamos lá. A pessoa usa de toda a sua autoridade para sobrepujar qualquer concorrente. Então, para impor a sua vontade, né? Por causa da sua autoridade. Então, homens, quando querem impor a sua vontade por meio da força, certo? Então, ele está fazendo o quê? Está usando de algo, de uma característica, de um porte, de alguma coisa para poder manipular ali a situação, para poder ter controle sobre a situação. A pessoa grita, né? A pessoa eleva a voz e fala alto, tentando intimidar a outra pessoa, é uma tentativa de manipulação, né? Usar da força física, como eu falei, aproveita a sua posição de autoridade como pai ou mãe. Não, você vai fazer por quê? Porque eu sou seu pai, né? Você não está instruindo. Tem alguns casos em que o filho não tem a capacidade ainda de compreender. Então, simplesmente, sua autoridade ali é de preservação, né? Você está vendo que vai acontecer alguma coisa com a criança, que você sabe que não é bom, né? Que vai fazer mal para ela, que vai ser até mesmo um pecado contra Deus, e ela não vai entender o que você tem para explicar ainda. Você tem que usar da sua autoridade justamente para impedir que aquilo aconteça. Mas o que eu estou falando aqui é tentar ganhar qualquer tipo de conflito, né? Ah, eu vou para casa posso dormir na casa da avó? E impõe. Isso não é um exemplo bom. Mas, bom, pais e mães aí sabem exatamente do que eu estou falando quando nós muitas vezes queremos impor as coisas, resolver algum problema só porque eu sou pai. E eu acabo criando injustiças por causa disso. Então, quando a pessoa aproveita de sua autoridade como pai e mãe, como filho mais velho, né, tem mais de um filho ali, você vê que o outro que é mais velho vai abusar da sua primogenitura para poder impor ao mais novo ali a sua vontade, né? Ou então, aqueles casos de que a pessoa sustenta a casa. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque sou eu que ponho dinheiro dentro dessa casa. Isso vem de homens e vem de mulheres também. Tem muita mulher hoje oprimindo o marido, né? Porque ela trabalha e ganha mais do que o marido e acaba, então, é, humilhando o marido, tratando o marido como incapaz, como uma pessoa que não pode sustentar o lar, e diminui a pessoa de diversas maneiras. Então, ela cria conflito também, em vez de resolver conflitos. Por causa do quê? Porque ela tem uma maior capacidade, né? Então, o objetivo, nesse caso do poder, é o quê? É ganhar o conflito, não é resolver o conflito. Você grita porque você quer ganhar o conflito. Você usa da sua força porque você quer ganhar o conflito. Você usa da sua posição de autoridade, por quê? Porque você quer que seja do seu jeito. Você está sendo o centro de todo o conflito, certo? As coisas têm que acontecer do seu jeito. Isso é o uso do poder. Paz. Vamos lá, paz.
A pessoa paga qualquer preço para apaziguar o conflito. Temor dos homens ou medo de rejeição. Se eu falar isso para o meu marido, ele vai brigar comigo. Se eu falar para minha esposa o que está acontecendo aqui, ela também ela não vai gostar e a gente vai começar a brigar. Então, veja, você está tentando fazer paz, a resolver o conflito, né, querendo paz, em vez de tratar o problema do pecado, né? O pensamento está em si mesmo. Quando você pensa no outro, que o outro vai brigar com você, você não está pensando no problema, você está pensando em si mesmo. Então, são pensamentos de que não vale a pena resolver o conflito, não vale a pena, né? É um desgaste à toa. Muitas vezes acredita que o outro lhe deve isso por causa da paz que proporciona. Então, a pessoa começa o outro faz errado e você não questiona, você fica quieto. O outro faz errado, você não questiona, você fica quieto. Aí ele faz errado por uma terceira vez, você não questiona, fica quieto. Aí um dia você faz errado e a outra pessoa vem para você e fala assim: poxa, você fez isso, isso, isso. Aí você pega e joga tudo na cara daquela pessoa. Você fez isso, eu não falei nada. Você fez isso, eu não falei nada. Você fez isso, não falou nada. E agora você vai querer jogar. Veja, é uma moeda de troca. Você não falou nada para que quando aparecesse um pecado seu, você pudesse jogar na cara de que você foi uma pessoa que não brigou. Então, percebe? O uso da paz como chantagem, como forma de tentar controlar as coisas, né? O objetivo, né, é ser aceito pelos outros. Isso é o que está por trás desse tipo de atitude. Você está querendo ser aceito. Na hora que a outra pessoa, então, te mostra alguma coisa de você, você se sente ofendido com relações, você mostra que ele tinha que perdoar você por causa de todas as outras vezes que você perdoou. Você está querendo ser aceito pela outra pessoa. Então, é um problema, sim. Não é a forma de se resolver um conflito. Isso é manipulação. 3. Proteção. A pessoa minimiza o problema negando que ele existe. Aí a pessoa pergunta: que problema? Não tem nenhum problema, imagina. Ele não fez isso pensando nisso, ele não agiu com maldade. Não era para ser, foi tudo isso. Sabe? A pessoa vai menosprezando, ela procura justificar o problema julgando culpa na situação. São as más influências, né? Ou então algo muito comum hoje em dia, né? A gente olhar para trás, mas ele também não recebeu nenhuma instrução durante toda a sua infância, tendo em vista a forma como ele foi educado pelos pais, não tinha outra forma dele ser. Tudo bem, nós compreendemos que nos colocamos no lugar da pessoa que ele não teve um referencial, mas a gente sabe quando está fazendo mal para o outro ou não. E quando a pessoa é crente, ela sabe quando ela está agradando a Deus ou não. Então não tem como eu aceitar o problema por causa do passado. Está na hora de que entrar no conflito para resolver o problema e assim não fazer com que o passado dite as regras do seu presente. E então andar conforme o que Deus fez. Porque o que determina como eu vou agir e como eu vou viver não é o que eu preciso, não é os meus sentimentos, não sou o que eu vivi no passado, mas o que Cristo fez por mim. Veja, estou colocando Cristo no lugar. Então, a pessoa minimiza o problema, negando que ele existe. Isso é perigoso, porque a pessoa passa também a ver, acaba por viver uma fantasia, né? Pois ela não aceita a realidade. Ela aprendeu a negar tantas coisas, a minimizar tantas coisas, que quando você vai conversar com a pessoa, você já percebeu que ela vive num mundo paralelo, né? Ela não consegue perceber o pecado diante das pessoas diante dela. Então, ela está minimizando o problema, ou minimizando o seu mesmo, né? Há um problema, a gente vê o nosso filho, o filho faz alguma coisa de errado, e a gente tenta, então, diminuir o problema do filho. O filho não fez a lição. Mas também ele é tão pequeno, né? Ou agora, nesse período de pandemia, né? Não entregou a criança. Mas também, vou te falar, eu não sou professor, eu não sei explicar. Então, veja, vai minimizando, vai diminuindo, né, o problema usando de argumentos exteriores para tentar, então, é, é, evitar, né, o conflito. Não resolver o conflito, mas evitar o conflito. E o objetivo disso, né, é evitar a dor decorrente do conflito. A pessoa não quer ter que resolver o problema. A pessoa não quer ter que aceitar que o filho precisa ser disciplinado.
não quer aceitar que o casamento dela não está indo bem por causa do que está acontecendo. Então, isso é uma outra forma de manipulação. E a quarta e última forma de manipulação é a autopiedade e talvez, na minha opinião, a que mais existe em todo relacionamento. Tá? A pessoa faz o papel do coitadinho. Eu nunca acerto, sempre faço tudo errado, ninguém me compreende, né? Então, isso tem o propósito de virar a mesa do conflito, né? Tem o propósito de inverter a situação, né? O objetivo é trazer o foco do problema para si mesmo e assim evita o conflito. E a gente é cego, a gente cai nessa, né? Ah, eu nunca acerto. E aí a gente responde de que maneira? Lógico que acerta, a gente está tentando ser positivo, mas veja, o problema não é se ele acerta nas outras vezes ou não. O problema é aquilo que está sendo discutido precisa ser resolvido. Você errou, tudo bem. A gente erra mesmo, somos pecadores, mas como que a gente pode resolver isso? Quais são os passos, então, para que isso não aconteça mais? Vamos conversar, em vez de ficar falando alto, eu nunca acerto, sempre faço tudo errado, eu sou um Zé Ninguém. Né? Isso tudo aí não adianta fazer. Você está desviando, a pessoa não quer que você fique comentando mais no pecado. Isso começa na infância, e quando os pais não corrigem as crianças na infância, ele leva isso para a vida inteira. E depois ele vai ter que lidar com esse problema. Não adianta, o pai evitou tratar ali o conflito e ele perdeu o foco da resolução ali e acabou se distraindo e as coisas vão piorar mais lá para frente. Só que pela graça de Deus, essa criança vai crescer e pode aprender a andar nos caminhos do Senhor e ela não vai poder jogar a culpa nos pais. Por quê? Porque ela é adulta, ela vai saber responder pelos seus atos. E aí, pela Bíblia, nós vamos podendo, então, entender a realidade para que possamos sair deste buraco de autopiedade que muitas vezes nós nos colocamos, certo? Então, o caminho do ministério. Vamos agora ver como, então, podemos resolver, qual que é o caminho que nós devemos seguir. Vamos deixar de lado esse caminho do egoísmo, né? Esse caminho de manipulação, e vamos agora para o caminho do ministério. Esse caminho encara a situação em si, veja, é o problema em si, como uma oportunidade para ministrar a graça de Deus. Veja, não é uma oportunidade para mostrar que você é uma pessoa boa, que não faz aquilo. É uma oportunidade para mostrar a graça de Deus na vida da pessoa que está na resolução do seu conflito. A vida de Cristo em nós se revela em meio ao conflito, certo? Em meio aos conflitos que nós vamos ver o quanto nós crescemos espiritualmente, quanto nós estamos caminhando ou quanto falta para sermos mais parecidos com Cristo. E aí que a gente se apropria da graça de Deus, porque é a graça que vai transformar as nossas vidas. Então, a vida em Cristo em nós revela em meio ao conflito quando nós buscamos o bem do outro acima dos nossos desejos. Então, nós buscamos o conflito, resolvemos o conflito quando buscamos o bem do outro, não o meu, acima dos nossos desejos. Veja como mudou o foco. Eu estou querendo ver o que é melhor para o outro, não de acordo com o que eu penso, mas lembra, tendo em vista aquilo que Cristo fez, a forma como Cristo agiu, tendo em vista o ministério de Jesus Cristo. Então é isso aí. A segurança de quem somos em Cristo é o divisor de águas do conflito. Se você não tiver identidade cristã, entender o que é ser um cristão, nós não vamos conseguir resolver conflitos. Nós precisamos criar uma identidade cristã, certo? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou dar uma ilustração usando Abraão e Ló. Arthur, Abraão e Ló é antes de Cristo. Abraão não sabia como que é agir como Ló. Vamos ver? Vamos lá. Gênesis 13, agir como Cristo, né? Gênesis 13, do 8 ao 11, vocês podem ler, é aquela passagem em que há um conflito entre Abraão e Ló, e você tem, os dois rebanhos são muito grandes, e Abraão então chega na presença de Ló e fala assim, vamos resolver esse problema? Veja, ele está olhando para o problema. E o que Abraão faz? Bom, Abraão permitiu que Ló escolhesse o melhor da terra que fora prometido a ele. A terra foi prometida para Abraão. Lembra disso? Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão pegou sua esposa, seus bens, e seu sobrinho Ló foi com ele. Então, Ló não tinha parte na herança, na terra, na posse da terra. Era Abraão e a descendência de Abraão que possuiria a terra. Ló não é descendente de Abraão, é sobrinho de Abraão. E Ló então vai junto. Quando tem um problema diante da terra em que eles estão vivendo, Abraão abre mão, né? Ele permite que Ló escolha, né? Para onde ele quer ir. E se Ló fosse para um lado, Abraão iria para o outro. Então, abriu mão de seus direitos porque ele confiava plenamente no Senhor. Abraão é o pai da fé e ele vivia pela fé. Ele não precisava ter medo de que Ló ficasse com a melhor parte. Deixe Ló com a parte dele e vamos então. Que Deus, a minha confiança no Senhor é que vai me conduzir. Isso evidenciou a segurança da identidade que vem da fé em Deus. Você veja, por que Abraão ficou conhecido como pai da fé? Por causa das suas atitudes. E essa é uma das atitudes de Abraão. Abraão não se importa que Ló fique com a melhor parte. Por quê? Porque ele sabe que Deus é que está com ele. Ele confia plenamente no Senhor. E isso marca a vida de Abraão como sendo o pai da fé. É lindo demais. Não é só essa atitude que marca, né? Diversas outras atitudes de Abraão vão marcar a sua vida. E se nós, então, queremos ser reconhecidos como pessoas que vivem pela fé, ou seja, ter uma identidade cristã, que é justamente isso, né? O que é ser cristão? É ter uma identidade de Cristo, uma pessoa que vive pela fé em Deus. Então, Abraão viveu pela fé em Deus e abrindo mão de seus direitos. Então, ele apresentou a mesma atitude de autonegação que nós vemos em Jesus Cristo. Pois sendo Jesus Cristo, Deus, ele abriu mão de toda a sua glória e humilhou-se em semelhança de homem, ao se fazer semelhante a nós. E assim viveu, tendo em vista a nossa salvação, não a sua própria salvação. E aí viveu até a morte, e a morte de cruz. Da mesma forma que Jesus viveu, Abraão também viveu. E assim devemos nós viver, tendo em vista o que é melhor para o outro. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. Abraão ainda vai e adora ao Senhor. E ele não tinha nada ainda, ele só tinha as promessas. Mas como ele é um homem que vive pela fé, esse é o resultado na vida de Abraão. Gênesis 13, de 14 a 18. Bom, 4 passos a seguir quando estamos diante de um conflito familiar. Vamos lá? Primeiro, conhecer o nosso Deus e a nossa posição em Cristo. A segurança em nossa posição em Cristo e a certeza da nossa identidade, de nosso futuro, nos permitem abrir mão dos nossos direitos, certo? Então, primeiro, eu preciso conhecer o nosso Deus e nossa posição em Cristo. A partir do momento que eu conheço o que Deus fez por mim e o que significa estar em Cristo, eu estou mais apto a poder abrir mão dos meus direitos, certo? Nós aprendemos a não desejar a vingança. Nós enfrentamos conflitos sem nos sentirmos ameaçados. Nós não precisamos apelar à manipulação, pois só Cristo pode transformar. Entendeu? Então, achar nossa suficiência em Cristo nos permite ouvir críticas, ceder direitos, realizar mudanças, ministrar graça, viver em paz e servir aos outros, da mesma maneira que Cristo fez. Esse é o primeiro passo.
Segundo, e aí nós temos João 13, de 1 ao 5, que vai nos falar o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, considerando os outros, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo, veja, ele foi traído, né? Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo, sabendo Jesus Cristo, que o Pai tudo confiara em suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Veja, em momento algum, ele foi traído por Judas. Jesus Cristo foi traído pelos seus discípulos, que depois o abandonaram. De uma certa forma, a traição é a mesma. Um entregou e o outro abandonou para que fosse morto. Então, você tem essa questão da traição. Mas Jesus, sabendo de que eles iriam trair, Jesus não estava preocupado com a traição. Por quê? Porque Jesus sabia que o problema ali era o pecado, certo? E sabendo que o problema era o pecado, ele coloca os olhos onde ele deve pôr os olhos. Sabendo Jesus Cristo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e serviu aos pecadores, né? Lavou os pés e enxugou os pés dos seus discípulos. Por quê? Porque ele sabia o que Deus já havia feito em sua vida. E você? Sabe o que Deus fez em sua vida para que você possa ter uma atitude semelhante a de Cristo? Em viver em prol do próximo? Pois é isso aí. Vamos lá. Segundo passo. Conhecer o estado do nosso coração. Então, primeiro eu preciso conhecer o que Deus fez por mim. Depois, eu preciso conhecer como está o meu coração. Mateus 7 diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele não está falando que porque você é um pecador, você não deve corrigir o outro. Pelo contrário, você deve resolver o seu pecado e ajudar o seu irmão a resolver o pecado dele. Precisamos estar mais dispostos a reconhecer e confessar a nossa responsabilidade no conflito. Então, há um problema, há um conflito. Eu estou brigando com a minha esposa e eu preciso primeiro ver se eu não estou querendo manipular a minha esposa para sair vitorioso, para fazer aquilo que eu acho. Então, será que eu não estou pecando nisso que está acontecendo? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Será que eu não estou em pecado? E a partir do momento que eu vejo, sim, olha aqui, ó, eu estou querendo, na verdade, que seja feita a minha vontade. Isso não glorifica em nada a Deus. E Deus já fez isso por mim. Por que eu estou querendo brigar por causa disso? E então você eu vou até a minha esposa, olho para minha esposa e falo: vamos sentar, deixa eu conversar com você. Nós começamos a brigar por causa disso. E eu pequei, porque eu queria que fosse dessa maneira, assim. E eu pedi perdão a Deus, e agora peço perdão a você, pois em momento nenhum eu queria manipular a situação para que fosse feita a minha vontade. Confessou o seu pecado, viu ao seu lado o problema, ainda existe um conflito a ser resolvido, porque o conflito não era só o seu pecado, é algo que você estava tentando tratar conforme o seu pecado. Agora está na hora, então, de confrontar a outra pessoa para ajudá-la a ter também a mesma atitude de reconhecer e confessar o pecado. Percebe? Conhecer o coração. Terceiro, conhecer o estado do nosso coração, saber que nós somos pecadores. Terceiro, é conhecer o próprio coração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Precisamos reconhecer que o coração é enganoso, certo? E deixar de culpar as circunstâncias ou outras pessoas pelo próprio pecado. Não é culpa da minha esposa o que eu fiz. Não é culpa da minha educação eu ter agido desta maneira. Eu preciso reconhecer o meu pecado diante do Senhor. E então ser transformado pela graça do Senhor. Quarto passo, entender a outra pessoa. Isso é muito importante também. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, Jesus Cristo sabe tudo o que você passou, tudo que você passa, porque Jesus passou. Veja, Deus se fez homem e experimentou todo o nosso sofrimento por causa do pecado, só que sem pecado algum. Então, ele se compadeceu de nós. Nós podemos olhar para Jesus Cristo, contar o que nós estamos passando, e ele vai olhar e saber que ele está olhando para nós e falando assim: eu sei muito bem a dor que você está sentindo. Então, quando eu vejo o que Cristo fez por mim, veja, eu estou olhando para Deus, eu olho para Jesus Cristo, vejo o que Jesus Cristo fez por mim. Jesus conhece a minha dor e ele mostra a compaixão dele para comigo. Agora, eu posso então olhar para outra pessoa e ter compaixão dela também, se colocar no lugar dela. Como que você pode se ajudar se colocando no lugar dela? Faz parte da vida de Cristo em nós, procurar ver as circunstâncias do ponto de vista do outro, para auxiliá-la, então, a olhar para Jesus Cristo e saber que Jesus Cristo também passou por isso. Certo? Resolvendo, então, os conflitos. Pense nesses versículos em momentos de conflito. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. No momento em que você estiver no conflito ali, tiver aquela vontade de gritar, de falar, eu vou falar mesmo, eu falo mesmo, porque eu não tenho, não preciso ficar segurando a língua para poder falar com você. Eu falo o que vier à minha cabeça e ponto final. Veja, isso é uma atitude de insensatez, segundo as Escrituras. O insensato, ele só quer externar o seu interior, ele só quer falar o que pensa. Ele não está preocupado em resolver o conflito, ele quer mostrar que ele é ele. Ele quer só falar, humilhar a outra pessoa, diminuir a outra pessoa, falar que a outra pessoa não presta para nada, né? E gritar com a pessoa justamente porque ele é insensato. Ele não está pensando no outro, ele não está pensando em Deus, ele não está pensando em ninguém, só em si próprio. Então ele quer falar, ele não tem papas na língua. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Veja, o coração, ele é como águas profundas. Precisa ser procurado. Nós precisamos ser o Jacques Cousteau, né, do nosso coração e do coração das pessoas ao nosso redor. Eu preciso conhecer o coração da minha esposa, eu preciso conhecer o coração do meu filho, eu preciso conhecer o coração das pessoas que convivem comigo. Para quê? Para que eu possa ministrar graça àqueles corações, com compaixão, com mansidão, com muito amor, longanimidade, paciência, tudo isso envolvido. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Certo? Então, resolver o conflito, né, visa a paz com Deus. Então, não é não ter conflito que significa que está tudo certo. Porque se você estiver encobrindo o pecado do seu marido, o pecado dos seus filhos, os seus próprios pecados, para que haja paz, você está pecando contra o Senhor. Então, se quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens, também buscando, então, resolver os problemas entre os outros. Mas veja que se possível. Tá? Outro versículo para meditarmos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, viu? Então, nós temos que ter paz com todos os homens, se possível, mas nós também devemos exortar e admoestar os insubmissos, e submissos a mim? Não, insubmissos ao Senhor, consolando estas pessoas,
os desanimados, né? Amparando aqueles que são mais fracos na fé e sendo o quê? Longânimos, pacientes, né? Tarde em irar-se com todas as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tentar te humilhar, palavrão, essas coisas ruins, né, que servem só para fazer mal para o outro que está ouvindo. E sim unicamente aquelas palavras que são boas para fazer com que ela cresça no conhecimento do Senhor, conforme a necessidade, e assim transmitimos graça para todos aqueles que estão nos ouvindo. Esse é o caminho para a resolução dos conflitos. Conclusão: a vontade de Deus é que adotemos atitudes e estratégias cristãs na resolução de conflito, ou seja, o caminho da graça e não o da manipulação. Que Deus nos dê graça de discordarmos sem sermos desagradáveis uns com os outros, certo? Que Deus possa nos abençoar, então. Aí está. Se você tem alguma dificuldade, se você escutou tudo isso e olhou assim, mas no meu caso é diferente, pode me ligar, me procura e eu estou à disposição. Manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp e nós podemos conversar, né, e tentar chegar numa melhor forma de poder resolver o conflito. Tá ok? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, as nossas vidas, e que tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. E até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Até mais.